Lira precisa entender que Lula não é Bolsonaro. Ele não aceitará a chantagem. Não conheço mesmo. O Romário que eu conheço é outro. O Romário que o senhor conhece é o jogador de futebol. Isso. Atual senador. Eu fui o tempo todo extremamente leal ao presidente da República na época. Que atitude drástica seria essa que seria tomada contra o STF se o senhor não tomasse essa dose de calmante para acalmar o presidente? Porque, primeiro, que Lexotan não se toma na veia, né? Então já começa daí. Então foi uma brincadeira que foi feita. Pelo que o senhor está falando, esse ministro é um fanfarrão, né? Não chego a esse ponto, mas não tinha nome na pergunta e eu continuo achando que ladrão não sobe a rampa. Continuo achando isso. Não tinha nome na pergunta. A pergunta é como se eu perguntasse ao senhor hoje... Mas o senhor acha correto responder para nós dessa forma essa pergunta? Desculpa, com todo respeito, me parece uma brincadeira com a nossa inteligência. Quando eu falei que eu tinha interesse de fazer o acordo, ele começou a fazer e gravava, era um gravador comum. Ele fazia a pergunta e eu respondia. Aí eu respondia o que era verdade, e o que eu tinha que falar a verdade e tal, tudo bem. Quando eu falava uma coisa que não interessava para ele da maneira que eu falava, ele pegava e desligava o gravador. E chamava a atenção dos advogados que eu não tinha que falar assim, eu tinha que falar que era propina. Uma festa que chamaram Festa da Cueca, que foi feita aqui com os desembargadores no Hotel Bourbon, em Curitiba, onde tinha um monte de desembargador lá, com um monte de mulheres. Uma mulher que tinha umas prostitutas mandaram lá para o hotel e eles fizeram a tal da Festa da Cueca. Eu presenciei essa festa. E o sócio do Bertoldo gravou essa festa. O que eu falei para você, que aqueles 600 mil que você pagou para nós, para quem foi? 200 mil foi para o ministro Leal. 200 mil foi para o escritório do filho do Félix Fischer. E os outros 200 mil, ninguém é de ferro, ficou para nós. Ele falou assim, não, porque esse negócio está ficando ruim para mim, eu vou ter que sair do PSDB, os caras vão me caçar, vão fazer isso daqui. Eu falei, bom, Sônia, você está ficando louco. Você fez um acordo comigo, com o Eduardo, botou o Carlão, botou o Aécio, botou todo mundo no meio. Você está falando o quê para mim? Ele falou, putz, Tony, isso daí, pô, eu estou pensando, vai ter um problema para a minha vida, isso daí não vale 5 milhões de reais? Não identificaram nenhum infiltrado, todos eram bolsonaristas. Todos eram bolsonaristas. Não se tem prova de nenhum que não fosse bolsonarista ou que se não decretasse. O senador não manja de nada, manja só de outras coisas. Podia ficar em silêncio. Agora, aqui está o filho do ex-presidente Bolsonaro, que está indiciado em 24 processos. Não poderia estar nessa CPMI também. Eu não vou admitir isso. O senador Magno Malta está na mesa da CPMI e também chamou para atos antidemocráticos. Como tem outros aqui, o próprio senador Marcos Duval também tem processos. A fraude do ex-juiz que condenou o presidente Lula injustamente. O plano de trabalho apresentado por Vossa Excelência trará luz e resposta ao terrorismo fascista e antidemocrático que tomou conta do Brasil e não pode jamais ser resumido apenas ao dia 8 de janeiro. Nós tivemos um ex-presidente que não sabia viver numa democracia, que ficou 4 anos participando de movimentos antidemocráticos para fechar o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, dizendo que para fechar o Supremo bastava um cabo e um soldado. O governo é vítima da tentativa de golpe. O Supremo Tribunal Federal é vítima da tentativa de golpe. O Congresso Nacional, Câmara e Senado são vítimas dessa tentativa de golpe. Investigado não investiga. Ué, investigado se defende. Que eu voltei a me candidatar a presidente da República foi para provar outra vez a elite atrasada brasileira que um torneiro mecânico é capaz de fazer o que eles não conseguiram fazer em tantos anos nesse país. Que a educação também é nossa prioridade. E a elite brasileira, durante os séculos, não deu nenhuma importância para a formação do povo. E nós queremos que a juventude de hoje
tenha possibilidade de acesso à educação. É esse o país que nós sonhamos e é esse o país que nós vamos construir. Lula baixou o gás, baixou o imposto, baixou o preço da carne, baixou o dólar, baixou a gasolina, baixou o preço do carro. Só não vai ter, presidente. Lula baixou o preço do remédio. Se botar no Google, presidente, Lula baixou e aparecer que baixou o preço do remédio, é mentira. Sabe por quê? Ele não baixou não, ele zerou, é de graça.